Meus irmãos, eu também quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes? Que bênção, hein? Eu estava ali conversando com Ruth. Ruth, a gente já teve aqui no encontro para casais, que eu ministro muito para casais também. Ela disse, não, é a primeira vez. E eu estou muito feliz, me sinto grato a Deus de estar aqui. Me recordo que quando cheguei aqui a primeira vez com Ruth, a gente já saiu daqui com a convicção que era aqui que a gente queria ficar. Porque é um povo animado, feliz. E a gente aqui se sente em família, né? Com esse carinho do pastor Gilton, da irmã Cássia, de todos vocês. E para a gente é sempre uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. Temos aprendido muito de Deus aqui com essa igreja, com o nosso querido pastor Gilton. E eu quero também aqui agradecer a Deus pela vida de Ruth. É engraçado como Deus une a gente, né? Eu já falo demais, ela não fala quase nada. Me recordo que na rádio, antes da Maranata, eu trabalhava numa rádio, e a direção dessa rádio era louco para que a gente fizesse um programa assim para casais no ar. E ela dizia, nem invente, nem fale com ninguém. E uma vez o pastor, diretor daquela rádio, insistiu, irmão, e quase que ela desmaiava no estúdio. Ela disse, não, faça qualquer coisa, só não me chame para estar ali na frente, nem falar em microfone, porque você sabe como eu sou. E Deus faz dessas coisas, né? Pega um que já fala demais e bota junto de uma que não fala quase nada. São as ideias de Deus. Mas eu quero nessa noite convidar você aí mesmo, sentado, se puder abrir, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como você queira, capítulo 4, versículos 9 e o 10. Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 4, versículos 9 ao 10. Que diz assim, você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar, com a simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Tem gente aí já se animando. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Que bênção, né? Hoje eu quero falar um pouco para vocês de um assunto, de uma temática que me foi dado para falar, que é rotina. Como a rotina tem influenciado a vida do casal. E eu costumo dizer, antes de entrar propriamente nesse assunto, que casamento é algo extraordinário, magnífico. Eu costumo dizer que é uma das maiores invenções de Deus, por dois aspectos. O primeiro é porque casamento se assemelha muito, professor Sérgio, com a Trindade, não é? A Trindade são três que coexistem em um. No casamento, Gênesis diz que os dois se tornam um. Mas Salomão diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, quando dois se tornam um e chama Jesus para fazer parte dessa relação, aí já não é mais 2, é 3 em 1. É por isso que o casamento ele tem essa característica, tem essa semelhança com a Trindade. Então, para mim, é uma das coisas mais extraordinárias que Deus fez, foi o casamento por esse primeiro aspecto. O segundo aspecto é que só Deus, e só uma mente excepcional e brilhante como a de Deus, teve a capacidade de pegar duas pessoas completamente distintas, diferentes, e colocar debaixo do mesmo teto. Porque no namoro a gente nem percebe, mas quando se casa, como se diz na linguagem bem nossa, a porca tosse o rabo. É ou não é? Porque no namoro tudo é festa, e já já eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão rir a beça do que acontece no namoro. Mas veja, Deus pega duas pessoas completamente distintas. Você quer ver uma coisa? Muitas vezes um gosta de macarrão, o outro só gosta de arroz. Um gosta da praia, o outro diz, eu detesto, eu prefiro uma piscina. O outro diz assim, olha, eu prefiro o mercado de São José.
O outro diz, Deus me livre, eu gosto é do shopping Recife. É ou não é? É assim que acontece. Deus pega duas pessoas completamente diferentes e distintas e bota debaixo do mesmo teto. E agora vocês vão ter que aprender que casamento é isso. Casamento é sempre um aprendizado. Então um vai conhecendo as nuances do outro, vai começar a interagir, conversar, vai ter que entender os sentimentos um do outro. Então, quando a gente olha para o casamento, a primeira coisa que eu fico impressionado é isso, porque Deus pega duas pessoas distintas, vai unir as duas, são dois que vão se tornar em um, agora é uma só carne, e agora vão aprender a dividir sentimentos, responsabilidades, ministérios e compromissos. Agora, quando a gente olha aqui para o quesito rotina, porque quando se casa, a rotina vai fazer parte, e eu quero dizer algo muito importante aqui. Se o pessoal puder melhorar só o retorno aqui, que teve uma baixa no som, se puder me ajudar no retorno, eu agradeço, querido. Mas veja, eu costumo dizer que todo relacionamento e todo ajuntamento de pessoas, a rotina vai ter que se fazer presente. E hoje, nessa noite, eu quero mostrar para você que a rotina não é tão prejudicial assim. Aliás, a rotina tem dois aspectos importantes. O primeiro é o aspecto bom da rotina. Um estudo feito pela psicólogos americanos, revelou-se que a rotina ela é muito importante na questão do relacionamento, da previsibilidade do casal e da estabilidade emocional. Eu, quando li esse estudo feito por psicólogos americanos, eu fiquei impressionado. E o curioso é que a palavra rotina, a etimologia, ou seja, a raiz da palavra rotina, sabe o que é que significa? Caminho. Aliás, a palavra rota vem de rotina. Então, rotina nada mais é do que um caminho. Então, todo ajuntamento de pessoas, quando duas pessoas se juntam e entram num relacionamento conjugal, inevitavelmente a rotina vai fazer parte dessa relação. Porque rotina, lembre-se, é uma rota. Rotina é um caminho. E a rotina, ela sempre vai fazer parte da nossa vida. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, você vai ver que você só descobre isso através da rotina. Por exemplo, quem aqui sabe o que é que o pai e a mãe gostam? Tem alguém aqui que sabe uma comida, alguma coisa que teu pai e tua mãe gostam? É só levantar a mão assim. Olha só, a grande maioria. Isso você só descobre, só sabe por causa de quê? Da rotina. Você está convivendo com o pai e com a mãe. Então a rotina, isso aqui é muito importante. Eu acredito que praticamente todo mundo aqui trabalha. Quem aqui não conhece alguns hábitos de amigos do trabalho? Rapaz, fulano gosta de beber uma água, aquele só vive no celular, aquele ali fala demais da vida alheia. Mas por que é que você sabe essas coisas? Porque você está vivendo em uma rotina. Então a rotina faz você descobrir isso. Por exemplo, aqui na igreja, querendo ou não, nós estamos dentro de um processo de rotina. Quem aqui sabe como é que funciona o culto da INBV? Como é que começa o culto aqui? Geralmente é como? Com os louvores. Depois do louvor, pastor Gilton escolhe alguém aqui e faz o quê? O Depois do ofertório, alguém vem aqui, ora, canta mais um pouco, depois vem o quê? Tudo isso é fruto de quê? Uma rotina. Porque a gente vem à igreja e a gente vai aprendendo tudo isso. E veja como a rotina ainda vai mais longe. Eu vou instigar ali, irmã Cássia, eu vi ela animada. Eu vou perguntar uma coisa ali a ela. Irmã Cássia, a senhora sabe quando é que o pastor Gilton, ele está chateado sem nem abrir a boca? Sabe, né? Eu tenho certeza que não é só a irmã Cássia. Todas as mulheres que estão aqui, só de bater o olho no marido, dizia, ele não está hoje para brincadeira, não. É ou não é? Não precisa nem ele ou ela abrir a boca para falar, mas isso acontece fruto de quê? Da rotina. Porque você está no dia a dia com ele, está no dia a dia com ela. É por isso que a Associação Americana de Psicologia, depois de 50 anos de estudo, chegou a essa conclusão de que a rotina não é má em todos os aspectos. A rotina tem esses dois lados. Ela
tanto vai trazer benefícios, como daqui a pouco eu vou mostrar para você qual é o malefício de uma rotina. E é justamente aí que nós temos que ter muito cuidado. Então, quais são os benefícios da rotina? Em primeiro lugar, rotina, diga comigo, rotina desenvolve hábitos. Você só consegue ter hábitos diante de uma rotina. Por exemplo, tomar café da manhã. Você começa tomando esse café da manhã com ele, com ela. Daqui a pouco diz, olha, a gente tem que almoçar junto. Por exemplo, eu já desenvolvi muitos hábitos com Ruth através da rotina. Por exemplo, eu trabalho até meio-dia lá na empresa. Ela trabalha até 4 horas da tarde. Quando ela larga, ela tem que pegar um ônibus para vir para casa. Como a gente mora um pouco distante da parada, quando dá 4h15, ela já está olhando para o WhatsApp. E eu estou longe dela, mas eu já sei que ela está olhando para o WhatsApp. Sabe por quê? Porque ela vai receber uma mensagem minha assim, dizendo, minha filha, meu benzinho, você já largou? Aí ela diz, ó, quando eu não estou perto, ela já pega o celular e diz, ó, essa mensagem eu já sei o que é. É Ibe perguntando se eu já larguei. Uma coisa que eu não fazia, mas de repente comecei a fazer, e uma rotina que eu fazia, hoje tornou-se um hábito. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, quando dá 4h10, 4h15, eu já estou no celular. Minha filha, você já largou? Minha princesa, meu mulherão. Tem dia que a gente está inspirado, né? Aí eu digo, e aí, minha filha, já largou? Ela disse, já, meu bem. Já estou indo para casa. Aí eu disse, pronto, daqui a pouco eu estou indo lá para a parada lhe apanhar. Mas isso é fruto de quê? De uma rotina que eu fui desenvolvendo e que acabou se tornando um hábito. Quantos de nós aqui não já desenvolvemos hábitos dentro do casamento? Coisa que começou com uma rotina e isso serve tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que nessa noite nós vamos tratar disso aqui. Agora, como a rotina pode se tornar prejudicial? E é isso que eu quero tratar aqui nessa noite. É quando ela se torna algo monótono. Porque a monotonia nada mais é do que algo repetitivo. Não existe novidade dentro da rotina. E a ciência diz que não há nada de errado com a rotina desde que haja novidade dentro dela. Uma caixinha de bombom, uma conversinha diferente, todo dia a mesma conversa, todo dia a mesma desculpa, não. Quando você começa dentro da rotina mudar as coisas, a ciência diz que a rotina ela é indispensável dentro do casamento. É tanto que foi 50 anos de estudo feito pela Associação Americana de Psicologia. E se chegou a essa conclusão de que se uma rotina for bem trabalhada, moldada nessas variáveis, e a principal dela, a novidade, seu casamento vai ser uma bênção. Porque da rotina ninguém pode fugir. Todo dia tu acorda com ela, tu acorda com ele. Todo dia vocês estão lá trocando as pastas de dente. Todo dia vocês estão de mão dada indo para a igreja. Não tem como fugir da rotina. Os dois estão debaixo do mesmo teto. Agora, quando se inclui a novidade dentro dessa rotina, aí, meu amigo, a coisa se torna uma maravilha. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é que nós temos que aprender aqui em relação à rotina e ter muito cuidado quando ela se torna algo monótono? Perceba, a rotina sempre vai ter que existir. É inevitável uma rotina. Agora, se ela se tornar algo monótono, a primeira coisa que vai acontecer no casamento, a perda da intimidade emocional. Isso tem acontecido com muitos casais. Esses dias eu e Ruth estava conversando com um casal, a mulher ligou para mim e eu disse, olha, fale com Ruth. É melhor você como mulher conversar, a Ruth tem uma certa experiência também nessa área. Enquanto Ruth conversava com ela, eu também, querendo ou não, estava sentado, estava ouvindo a conversa, ela dizendo assim para Ruth, ele não quer mais saber de mim. Ele não liga mais para nada. E a mulher chorando, dizendo a Ruth, eu amo demais aquele homem. Mas ele não quer mais saber de mim para nada. O negócio dele é agarrado com a mãe ou o trabalho. Trabalho e mãe, não quer mais saber de mim. E eu estou revoltada, porque eu amo demais ele, mas não existe um feedback. O que é que aconteceu dentro daquela relação? A perda da intimidade emocional. Ele começou a valorizar tanto o trabalho dele e a mãe dele que esqueceu que tem uma mulher.
E aí, dentro dessa rotina, o que aconteceu foi isso, a perda da intimidade emocional. Não existe mais essa coisa de como é que você está precisando de quê? E aí Ruth disse, como é que você trata ele? Da melhor forma possível. E ele não tem retorno nenhum comigo. Eu fui para o hospital, ele sequer procurou saber o que estava acontecendo comigo. Por quê? Quando a rotina entra nesse estágio aqui da monotonia, se prepare. A primeira perda do casamento vai ser essa, a perda da intimidade nas emoções. O outro está morrendo e o outro não está nem aí. O outro está sentindo dores, mas é uma só carne que não sente a dor do outro. E é isso que tem destruído, tem levado muitos casamentos à ruína. Eu me recordo que eu cheguei na rádio para fazer a crônica da manhã, nem estava fazendo o jornal ainda, e tinha um cidadão na porta da rádio. E geralmente quem trabalha com comunicação já fica desconfiado. Ainda bem que eu não fazia notícia na época, porque a gente já fica assustado. E eu chego cedo, quando eu cheguei estava o rapaz lá no portão, e eu de longe olhando o que é que ele quer. Mas aí disse, eu vou entrar. Apertei, o portão abri, quando eu entrei ele saiu correndo no estacionamento, se atracou comigo e eu tomei aquele susto. Ele disse, me socorra, irmão Ibe. Eu estou aqui lhe esperando desde as 5 horas da manhã. E eu disse, o que foi que houve? Ele disse, meu casamento se acabou, já é o segundo casamento que foi destruído. Eu disse, olha, eu não posso te atender agora, porque eu estou a 10 minutos de entrar no ar. Mas eu vou te dar 5 minutos para você me dizer aqui rapidamente, e se você me esperar, depois do programa a gente conversa, almoça junto, e eu vou ver como é que eu posso te ajudar. Mas naqueles 5 minutos que ele falou comigo, já foi o suficiente. Ele já foi logo dizendo, olha, eu até já sei por que é que eu estou passando por isso de novo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque minha mulher sempre me tratava com carinho, com amor, e eu sempre desprezando, sempre deixando para lá, sempre achando que era uma besteira, essa coisa do meu amor, como é que você está? Ele disse, olha, eu cortei completamente essa conexão emocional, tudo aquilo que ela falava para mim, eu achava que era uma besteira, e agora para acabar de completar, ela está indo embora e minha filha está indo junto, e aquele homem estava desesperado. E o que é que eu devo fazer? Eu disse, agora tu vai ter que esperar, eu vou te ajudar em oração. Mas não existe um remédio. Eu disse, não existe assim um estalar de dedo em teu casamento. Mas eu quero o telefone da irmã da oração aí da rádio. Eu disse, eu lhe dou. E ela vai orar o dia todinho e não vai resolver nada. Mas como isso não vai acontecer? Eu disse, porque isso é um processo que leva tempo. Tu agora vai ter que aguentar. Vai ter que haver mudanças no seu comportamento para você se reconectar com a sua esposa. E tem uma coisa, irmão, que a gente homem tem que ouvir da mulher. Ruth me diz isso todo dia. Ela diz, Ibe, a mulher ela aguenta. Mas quando ela diz chega, quando o caldo entorna, você pode trazer um caminhão de buquê de flores. Você pode contratar a frota de carreta da Lacta carregada de chocolate. Porque isso não vai resolver absolutamente nada. E eu disse para ele, eu disse, quanto tempo vem isso? Ah, faz muito tempo. Ela sempre me procurando, eu disse, rapaz, tu já está no segundo casamento, será que tu não aprendesse isso lá no primeiro? Ele disse, o culpado sou eu. Então veja, um casamento quando está na rotina e acaba caindo na monotonia, a primeira coisa que vai ser perdido é essa intimidade emocional. E a tendência do casamento é afundar, é ruir. Em segundo lugar, falta de tempo para o parceiro. Uma rotina que acaba entrando na monotonia, não vai haver tempo para o parceiro. E se tem uma coisa, irmão, que não pode acabar, é a qualidade de vida do seu relacionamento. Não permita que nada venha destruir. Eu me recordo que uma vez eu ia para a igreja. Estava congregando aqui em Candeias. E quando eu cheguei na metade do caminho, eu olhei e estava a Ruth chorando no carro. Ela estava passando um problema, não quis me contar no momento que a gente saiu. E ela disse, eu disse, o que foi que houve? Eu disse, não estou bem. No meio do caminho eu dei a volta no carro. Eu costumo dizer até no rádio que eu coloco 2 cadeiras na mala do carro. E fui lá para a beira da praia com ela. Eu disse, o culto hoje vai ser lá na praia. Botei uma cadeira assim. Sentei em uma, ela sentou na outra, eu disse, pode chorar e pode dizer o que está acontecendo. E ela chorou, depois abriu o coração comigo, porque eu disse, não, eu não posso ir para a igreja, está dando glória a Deus e aleluia, sabendo que Ruth está precisando de um socorro. Eu vou dedicar esse tempo aqui
para ouvir ela, emprestar meu ouvido, saber se é eu, se fiz alguma besteira, ela não me falou. Mas não era, ela estava passando um problema. Algo dela, no coração dela, e ela queria compartilhar isso. E eu disse, o culto hoje vai ser na praia. E a gente foi lá e eu ouvi, a gente conversou, porque qualidade de vida, de tempo dentro de uma relação é extremamente importante. Nunca abra mão disso. Porque se uma rotina cai na monotonia, pode ficar certo que seu casamento vai estar caminhando para o fim. Porque qualquer um dos dois dentro da relação precisa de tempo. E esse tempo é para quê? Não é só para conversar, é para brincar. Se você chegar muitas vezes lá no nosso apartamento, tá eu e ela feito dois meninos dando risada, gaitada, brincando. Porque isso é importante numa relação. Sorrir, brincar, passear. Isso é muito importante. Porque lá atrás, e daqui a pouco eu vou entrar nisso aqui, quando a gente namorava, o clima era diferente. É ou não era? Tu se lembra que lá no namoro não tinha tempo ruim? O camarada pode carregar, rapaz, saco lá em Suape nas costas de 50 quilos. Mas quando chegava em casa tinha um tempinho. Meu filho, não precisa vir não. Vou, eu faço questão de ir. Eu estou louco para lhe ver. Cansado, arrebentado. A conversa era sempre no nível que já eu entro aqui para falar um pouco sobre isso. Mas veja que na relação lá atrás, no primeiro estágio do relacionamento, tudo fluía. E agora quando casa a gente não tem mais tempo. E deixa eu dizer uma coisa. Eu já vi, pastor Gilto, até dentro de ministérios, casamentos se perderem. Sabe por quê? Muitas vezes colocamos a igreja como prioridade máxima. Esquecemos que temos uma esposa, esquecemos que temos um marido. Uma vez eu terminei um programa na rádio, a recepcionista ligou para o estúdio e disse, olha, tem duas irmãs aqui querendo conversar contigo. Quando eu desci, uma disse, eu tenho um recado de Deus para lhe dar. Eu digo, quem te recebe está aqui, pode dizer. Quando ela terminou de dar o recado, eu disse, a senhora é daqui de Recife? Ela disse, não, sou de São Paulo. Disse, que bênção. E cadê seu esposo? Ela disse, ficou lá. Eu disse, a senhora tem filhos? Também. Quando é que está voltando para casa? Ela disse, eu não sei não, que eu estou aqui fazendo a obra de papai. Eu disse, papai? A senhora está fazendo a obra de quem? De papai. Eu digo, e seu marido? Quem é que vai cuidar dele? Não, mas eu estou aqui fazendo a obra, eu sou uma missionária. Isso não existe, meu irmão. Você tem que entender que ela depende de você, você depende dela. Um precisa do outro. Um precisa do ombro do outro, o ouvido do outro. Então, ter tempo vai fazer dessa rotina do casamento algo maravilhoso. Porque rotina, preste atenção, tem dois aspectos. O aspecto bom é que ela nunca vai deixar de existir dentro do seu casamento. E em segundo lugar, guarde isso, a rotina só vai ser péssima se você não atentar para esses detalhes. Então, tenha tempo para sair, para qualquer coisa. Mas, irmão Ibe, não tem dinheiro, vai tomar um sorvete. Amanhã o dinheiro do sorvete não tem, então vai andar na praça, conversar. Isso é importante. Eu e ela, através da rotina, desenvolvemos um hábito. Não tem um dia que a gente não chega em casa para conversar pelo menos de 20 a 30 minutos, eu e Ruth. Como é que foi, Ruth, lá na Associação Betel? Ah, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E o bom é que mulher fala bem pouquinho. A gente não tem nem trabalho, não é? Fala bem pouquinho. Aí ela termina um assunto, termina outro, e eu olhando para o relógio, e o Senhor dizendo, a minha graça te basta. E ela falando e eu escutando, né? Ela falando, eu escutando. Ela falando, eu escutando, e tendo paciência, depois ela me escuta, né? E a gente conversa, um hábito que a gente desenvolveu por causa da rotina. Então ela extravasa o que ela passou, o que ela sentiu, eu também, e hoje a gente não abre mão disso dentro do nosso casamento. Tem que ter tempo para o parceiro, isso aqui é muito importante. Outro ponto importante é a previsibilidade e a falta de surpresas. Isso pode arruinar a rotina de um casamento. Não existe surpresas. Que surpresas é essas? Por menor que seja. Por menor que seja um presente. Por menor que seja um elogio, isso é muito importante. Por menor que seja um cinema, hoje a gente vai mudar tudo. Hoje eu quero ver você aí arrumada, daqui a pouco eu estou chegando, a gente vai pegar um cinema. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Vamos naquele restaurante que a gente nunca foi. Por quê?
A ciência também vai dizer algo muito importante, que a rotina ela deixa de ser monótona quando você muda e estabelece essas novidades dentro da rotina, que vai dar um sabor diferente nesse seu casamento. Então é muito importante a gente sempre ter isso em mente. O que é que eu posso fazer hoje de diferente? Eu me recordo que há um tempo atrás, alguns amigos disseram: eu quero dar um presente para você. Qual o presente? Eu disse: eu quero um presente que eu possa viajar com Ruth. Eles disseram: então a gente vai fazer algo especial. Era uma empresa que a gente trabalhava. Aí me deram um presente, rapaz, que eu queria que todo ano, eu ainda até orei para ver se aquele presente se repetia. Pagaram uma passagem para a gente ir no MSC Orquestra, aqueles navios enormes que vêm da Itália, que tem elevador, shopping. E aí quando eu disse a Ruth, ela disse: eu não acredito. Eu disse: a gente vai andar num bichão daquele. O Ruth é acostumado a andar de jangada lá em São Lourenço, ó. Aí foi lá comigo. Rapaz, era uma coisa tão suntuosa que a gente chegou no Rio de Janeiro, ficou assim olhando para cima, que a gente não via nem o final do navio. É nisso? Eu disse: é nisso. A gente entrou, pegou um elevador, subiu, uma coisa do outro mundo. O navio com teatro, com tanta coisa. No outro dia de manhã, a gente tomando café, quem é que está? Bruno e Marrone. Ao lado de Ruth. Ruth disse: é nada. Eu disse: aí, a dupla sertaneja. Tu só estava acostumado a ver Tico e Teco, olha quem está do teu lado aí, ó. A dupla sertaneja, uma das mais famosas do Brasil. Uma coisa extraordinária. À noite eu disse: vamos lá para cima. Aí fomos lá para o topo do navio. Piscina para tudo quanto é lado, uma coisa do outro mundo. Quando eu olho, estava a Ruth chorando. Meu Deus, eu nunca imaginei estar num lugar desse. Eu disse: aproveite, minha filha, e bote o joelho no chão para o ano que vem ter mais. Vamos orar, porque ano que vem, a oração dela foi tão fraca, irmão, que nunca mais aconteceu. Mas veja como isso é importante. Algo novo que marcou completamente a vida da gente. Depois que terminou o passeio no barco, 3 dias em alto mar, chegamos, eu disse: não acabou ainda não, vamos conhecer agora os pontos turísticos do Rio. E saímos, irmãos, foi uma coisa espetacular. Até a volta no avião foi uma coisa impressionante. Quando o avião veio chegando aqui em Recife, uma chuva, Recife estava debaixo d'água. Aí o piloto avisou: senhores passageiros, Recife está debaixo da água. Eu disse: que bênção. E ele começou a se aproximar para pousar. Quando ele foi pousar, irmãos, ele resolveu arremeter. Quando ele arremeteu, as luzes do avião se apagou. Ela pegou na minha mão e disse: fique tranquila, seu protetor está aqui. E minhas pernas assim, ó. Eu não sabia se pulava do avião primeiro do que ela. De tanto medo. Atrás de mim já tinha um rezando a Ave Maria, fazia uns 10 minutos. Meu filho, você tem coragem? Eu disse: fique tranquila, está tudo certo. Que viagem magnífica. Foi uma bênção. Mas sabe o que aconteceu? Aquela viagem marcou completamente a nossa vida. Mudou completamente a nossa rotina. E a gente, sempre que pode, estamos fazendo coisas diferentes. Por quê? Porque dentro de uma rotina, se haver isso que eu falei aqui, você vai ver uma diferença muito grande no seu casamento. A vida começa a ter sabor, porque hoje nós estamos vivendo uma época que você está vendo aí, a família sendo atacada de todos os lados. Porque o grande projeto do diabo é destruir sua família. Destruindo a família, a célula nuclear de uma sociedade, ele destrói tudo. Uma família destruída arrebenta com a igreja, arrebenta com a sociedade. Outra coisa importante que é preciso entender, dentro de uma rotina, isso aqui é muito importante que vocês entendam, é que a comunicação, ela tem que estar sempre sendo avaliada, analisada. A comunicação. Eu trabalho na rádio, na torre da Rádio Maranata, a TIM, a Vivo e a Claro, elas colocaram lá repetidoras de sinal. E sempre que eu estou saindo da rádio, tem alguma empresa dessa com os funcionários lá em cima da torre. Eles estão sempre fazendo a manutenção. De vez em quando eu pergunto a um: olha, o que é aquele está fazendo lá em cima na torre? Está fazendo a manutenção. A comunicação não pode parar. Quando a gente traz isso para dentro da rotina do casamento, entenda, a comunicação, a tendência dela, se a gente não prestar atenção, é se deteriorar com o passar do tempo. Você quer ver uma coisa? A comunicação no primeiro estágio da relação, o namoro, ela está aqui, ó, no topo.
Você já percebeu que é no namoro que a comunicação está sempre funcionando em todos os aspectos? É lá no namoro que os nomezinhos mais lindinhos são criados. Meu docinho de coco, meu abdômen de aço, é ou não é? Meu pitelzinho, minha framboesa, é tudo lá. Vocês já estão rindo aí porque vocês sabem os nomezinhos que vocês arrumam um para o outro, não é? Tem um que até chama o marido de meu papai, meu paizinho, né? Meu dengo, meu neguinho, tudo está aqui, ó. A comunicação funciona de forma absurda, lá no primeiro estágio. Mas quando você chega no terceiro estágio, que é o estágio do casamento, a relação conjugal de fato, você vai ver que isso já não funciona mais. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque lá atrás tudo funcionava corretamente, mas o tempo foi passando e você não foi tratando dessa comunicação, ela foi se deteriorando no decorrer do caminho. Eu tenho sempre um hábito com Ruth. Toda vez que eu vejo ela se arrumando para vir para a igreja, eu disse: minha filha, você tá demais. Me ajude que eu vou pregar. Se eu olhar 2 vezes para você, eu já fico aperreado, né? Eu já fico... eu sempre faço isso, por quê? Porque quando a gente namorava, não era diferente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Falando de comunicação, veja como é que funcionam as coisas e como você está disposto a tudo. Quem aqui tem medo de barata? Levante a mão. Medo de barata. Aqui na frente, umas 3 ou 4 pessoas ali. Deixa eu elevar mais aqui o medo. Quem tem medo de rato? Rato. Ó, já aumentou, tá vendo? Agora deixa eu aumentar ainda mais o nível. Quem tem medo de cobra? Cobra. Pronto, a igreja quase toda, né? Veja o que é a comunicação dentro de uma relação. Eu não tenho medo nem de barata nem de rato, mas eu me pelava de medo de cobra. Coisa terrível. Até uma foto de uma cobra eu ficava aperreado em ver. Só que eu estava namorando com Ruth, Sérgio. Namorando. Aí quando é um dia, meia-noite, eu tinha que estar na rádio de 5 horas da manhã. Meia-noite e alguma coisa, o telefone toca. Quando eu olho, ainda tonto de sono, digo: mas é a minha princesa. Namorando, né? Peguei o telefone e atendi. Diga, meu bem, o que é que você está querendo? O que é que está acontecendo? Ela disse: ô Ibe, corre aqui em casa. O que foi que houve? Tem uma cobra aqui dentro do quarto. Eu disse: uma cobra? Ela disse: você pode vir. Eu disse: só se for agora. Você ligou para a pessoa certa. Se eu soubesse que era uma cobra, eu nem tinha atendido assim. Tinha dito: Central das Cobras, boa noite. Não se preocupe não. Você vem mesmo? Eu digo: já estou chegando aí. Fui lá no quintal, irmão, bebo de sono. Arrumei um barrote, as pernas tremendo. Já comecei a suar. Eu digo: mas olha onde é que eu fui amarrar meu burro. Peguei o barrote, abri a mala do carro, botei e saí. Quase 1 hora da manhã pela rua da cidade. Cheguei lá na casa dela, estava a Ruth na porta, tremendo de medo. Ibe, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma cobra daquela. Eu disse: fique tranquila. Você resolve. Eu disse: pode ser que for cascavel, o que for. Onde é que está essa cobra? Meu amigo, Ruth abriu a porta do quarto. Quando ela abriu a porta do quarto, meu irmão, eu nunca vi um demônio daquele. Aquilo não era uma cobra. Aquilo era o Satanás em forma de cobra. Quando ela abriu a porta, meu irmão, a cobra parecia uma naja. Já viste uma naja egípcia? Desse tamanho. Quando ela abriu, a cobra estava assim, em cima da cama. Uma cobra preta, grande. Quando ela abriu, irmão, que olhou, meu irmão, tremia até os fios de cabelo da minha cabeça. Ela disse: e aí? Eu disse: deixe comigo. Engrossei até a voz. Fique tranquila, isso é problema, isso é besteira. Meu irmão, Ruth, eu entrei no quarto, quando eu botei o pé e botei o outro, Ruth fechou a porta pelo lado de fora. Eu com aquele barrote na mão. O irmão ali está dando uma gaitada, porque não era o senhor, irmão, viu? Depois vou arrumar uma para o senhor vai ver.
Meu irmão, quando eu entrei naquele quarto com um barrote na mão, que ela fechou a porta, a primeira coisa que eu olhei foi para o céu. Eu digo, Senhor, o Senhor tem certeza que essa é a mulher que o Senhor me deu para eu casar? E como é que uma mulher fecha a porta de um quarto sabendo que tem uma cobra desse tamanho com o marido aqui? Meu irmão, quando eu entrei, a cobra ficava pulando de um lado para o outro. Meu amigo, eu tremia. Olha, as calças começou a tremer e o corpo todo, eu disse, eu vou ter um ataque do coração. Eu nunca vi um negócio daquele. E eu dava uma barrotada, ela corria para o outro lado. Ela corria para cá e ela, o que é que está acontecendo? Eu disse, calma, já está já terminando. Terminando o quê? Eu estava já tendo um troço para morrer dentro do quarto. E eu comecei a orar com aquele barrote na mão, eu digo, Senhor, me ajude. É uma paulada, eu só quero uma. Davi com uma pedra derrubou Golias, não é possível que eu com esse porrete não mate essa cobra. Me ajude. E aí, pela misericórdia de Deus, eu dei uma chapuletada, consegui, meu irmão. Quando ela caiu, eu fui para cima. Eu disse, pode abrir a porta, meu amor. Quando ela abriu, eu estava coberto de suor, meu irmão. O suor pingava pelas calças. Meu filho, eu disse, isso aqui é uma serpente. Você ia morrer se eu não tivesse chegado aqui. Isso é uma cobra terrível. E saí, meu irmão, com aquilo pela mão assim, arrastando. Ela disse, muito obrigado. Eu disse, de nada. Joguei a cobra, o porrete de pau. Quando eu entrei no carro, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o celular. Eu disse, vai que aparece outra cobra dessa aqui, ela me chame, ela que procure outro. Porque eu não venho mais aqui matar nem uma barata, quanto mais uma cobra. Mas ela não tomou conhecimento disso até a gente casar. Uma vez eu fui dar uma de metidão, a gente namorando ainda, disse, vou levar ela para um restaurante chinês. Né? Fui dar uma de, vamos lá minha filha, cheguei no restaurante chinês, ela não comia nada. Como? Não, estou indisposta, tudo conversa. Mas a gente estava namorando, e lá no início, a comunicação estava o quê? Afiada. Então dentro de uma relação, você tem que entender, para a rotina não cair na monotonia, você tem que entender que essa comunicação, ela tem que estar sempre afiada. Mulher, ela gosta de quê? Elogio. Você tem que elogiar a sua esposa. Não, mas já tem 30 anos de casamento, e daí? A cada dia que passa, essa mulher tem cuidado de você, tem tido paciência com você. Não custa nada, minha filha, você está, de vez em quando, ela sabe como é que eu faço. Minha filha, você está, é muita areia para esse caminhão aqui, mas eu dou 2 ou 3 viagens. Estou sempre elogiando, porque eu aprendi que isso dentro da comunicação é importante para que a gente fuja da rotina. Então é importante que isso seja muito bem tratado, elogios, pedido de desculpas, porque dentro de uma relação todos nós falhamos, não existe casamento perfeito. Isso é balela, conversa de achar que o casamento é perfeito. Não, todo casamento tem seus altos e baixos, mas o pedir desculpas é muito importante. Quando a gente sempre, eu costumo dizer, Ruth, nós temos um pedaço do céu aqui dentro da nossa casa. Eu louvo a Deus que o nosso casamento não é perfeito, mas é um pedaço do céu. Por quê? Porque quando eu comecei a entender esses princípios e colocar em prática, tudo começou a mudar. Quando há uma discussão, eu não deixo nem a coisa ferver muito. Eu disse, olha, eu vim aqui lhe pedir desculpas. Eu errei e eu quero que você me entenda. Eu estava ali com a cabeça quente, eu quero que você me entenda, me ajude, e ela acaba me perdoando, e vice-versa. Ela também me procura aí, eu quero te pedir perdão. Por quê? A gente está dentro de uma relação. E a promessa é até que a morte os... Então, meu irmão, você tem que aprender a conviver dentro dessa rotina. E por fim, eu quero finalizar dizendo algo muito importante aqui para você, falando aqui dentro desse texto que a gente leu. Olha o que é que Salomão aqui em Cantares vai dizer. Ele diz, olha, dentro desse relacionamento que teólogos acreditam que Cantares, o Cântico dos Cantos, foi escrito numa demonstração de amor de um homem para uma mulher. Alguns dizem, em outra interpretação, que Cantares foi escrito como uma declaração de amor de Deus a Israel. Outros dizem que Cantares foi escrito numa declaração de amor de Salomão para a Sulamita. Mas o que a gente entende aqui, e aí não importa
qual foi o propósito do livro. O que importa é que, dentro dessa relação, o que a gente vê aqui são pitadas de novidades no texto que a gente leu, que vai fazer dessa rotina algo maravilhoso. Ele vai usar elementos que não fizeram essa relação cair na monotonia. Por exemplo, ele diz: você fez disparar o meu coração. Minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Um pequeno gesto, uma pequena frase, uma pequena palavra já mudou completamente a rotina dessa relação. Então, lembre-se, cada palavra que você profere dentro do seu casamento, dentro dessa relação, vai fazer essa rotina algo maravilhoso. Porque lembre-se, a rotina tem esses dois aspectos. Ela pode ser algo maravilhoso, mas pode se tornar um inferno, se você não colocar dentro dela essas novidades. Cada detalhe de novidade dentro de uma rotina vai fazer o teu casamento uma bênção. Ele continua dizendo, como uma simples joia dos seus colares. Parece uma bobagem, mas cada detalhe, e veja como mulher gosta de aprontar com a gente. Muitas vezes ela vai e faz uma sobrancelha. E homem, tem dificuldade de detectar essas coisas. Aí chega para você e diz, está vendo alguma coisa diferente? A gente vê um elefante, irmão, não consegue ver nada diferente. Quanto mais uma sobrancelha. Mas veja, o que é que o autor aqui, o que é que Salomão está dizendo? Como uma simples joia dos seus colares. As palavras de Salomão começam a invadir o coração dessa mulher. Ele diz assim, quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. No Oriente Antigo, esse termo aí poderia simbolizar intimidade, proximidade. E aqui eu quero entrar, eu sei que aqui só tem casais e eu vou finalizar com isso. É muito importante que você também preste atenção nesse quesito, porque tem muitos casais que já entraram na rotina também da intimidade. Não consegue criar nada, não consegue fazer nada de novo. Eu e Ruth conhecemos um casal pastoral. E eles estavam vivendo uma crise terrível. Irmãos, é por isso que muitos líderes acabam caindo. Que a mulher daquele homem abriu o coração para Ruth e disse, a gente aqui não tem novidade nenhuma não. E aquele homem sofrendo. Quando foi um dia, Ruth disse, minha filha, você tem que mudar, isso está uma rotina. Como é que esse homem, eu vou orar por ele a partir de hoje, eu e Ibe, porque como é que esse homem está sobrevivendo? Como é que esse homem está vivendo nessa relação? Ela disse, não, aqui não tem novidade nenhuma, e eu nem gosto. Aí Ruth disse, mas não é uma questão de gostar, é uma questão de sustentação dessa relação. Esse homem tem testosterona, é um homem, não é pelo fato de ser pastor que ele não deixou de ser homem. Ele é um homem que precisa de você na intimidade, de algo diferente. Aí Ruth pegou ela e disse, vamos lá em Recife, vamos comprar umas coisas diferentes. Não há nada demais de você, o que você não pode é sensualizar para outro homem. Mas ele é o seu marido, faça uma coisa diferente. Porque tem muita gente, irmão, que até nesse momento é complicado. Vai para a cama, bota a camisa do prefeito João Campos de Recife. Pega a camisa do senador. Não, meu irmão, faça uma coisa diferente. Fuja dessa rotina, isso é muito importante. Isso vai fazer do seu casamento uma bênção. Comece a usar expressões que vai fugir dessa rotina monótona, porque lembre-se, rotina não é ruim, mas quando a monotonia entra, né? Alguém falou aí? Não, eu escutei alguém dizer, fala papai. Alguém disse alguma coisa ou não? Eu acho que foi uma coisa desse jeito que eu ouvi. Mas isso é importante. Você tem que entender que isso dentro de uma intimidade é maravilhoso. O que eu vou falar aqui deixa ela assim, tímida. Eu disse, minha filha, você casou com um doido, e tem coisa que eu tenho que dizer para o povo entender. Mas eu já disse, olha Ruth, a gente tem que ensinar isso às pessoas. Muitas vezes eu ligo para ela, minha filha, hoje a gente vai para o mundo da lua, viu? Eu estou louco por você, estou apaixonado. Ela disse, ô meu filho, venha quente que eu estou fervendo. Não, irmã Ruth? Se esconda não, irmã Ruth, mas é verdade. Sabe por quê, meu irmão? Porque dentro de uma relação, até isso, se cair na rotina, teu casamento está fadado ao fim. Isso é importante.
Você tem que entender que mesmo servindo a Deus, ele é seu marido, ela é sua mulher. Então, nesse âmbito da intimidade, também crie novidades. Estabeleça novidades, isso é importante dentro dessa relação. Quem pode dizer amém? Eu fico muito feliz, queridos, e grato a Deus por estar aqui. Eu espero que tudo isso que a gente ministrou aqui nesta noite possa ajudar a sua vida, possa ajudar o seu casamento. Vocês querem mais, né? Tá vendo? Mas o pastor vai continuar amanhã. É bom deixar com a aguinha na boca, né? Porque senão... Mas há muita coisa que ainda a gente precisa ser tratada. Mas eu espero que tudo isso aqui você possa guardar, você possa levar no seu coração. Você possa aplicar isso, porque olha, começou a acontecer uma mudança extraordinária no meu casamento com Ruth, quando eu saí do campo das palavras e entrei no campo das atitudes. É por isso que eu digo a ela, o casamento da gente tem sido uma bênção. Irmãos, uma coisa ela me disse uma vez que foi uma palavra dura, mas necessária e verdadeira. Porque isso é magnífico, muitas vezes é uma palavra dura, mas é necessária. Ela disse a mim uma vez, Ibe, eu jamais sentaria numa cadeira de uma igreja para ouvir uma hipocrisia da sua parte. E sabe que ela está certíssima, porque eu também não faria, eu não faria isso também não. Ela disse, eu quero estar sentada no banco de uma igreja ouvindo aquilo que você é. Isso é maravilhoso numa relação. Então nós precisamos entender que nós temos que viver isso na nossa prática do dia. E uma vez eu estava conversando com ela de um assunto que a gente quase não fala, a gente nem gosta, né? Falar de morte. Quem é que gosta de falar de morrer? Mas um dia eu e ela conversando sobre isso, ela disse assim, meu filho, eu quero morrer junto com você. De vez em quando a gente vê isso, né? Um dia desse eu vi uma notícia de um casal que morreu praticamente na mesma hora de mão dada dentro de um hospital. Ela disse, eu quero isso para a minha vida com você. Porque eu não saberia mais viver sem você aqui perto de mim. E por que é que isso tem sido uma realidade na nossa relação? Porque a gente tem colocado isso em prática. Isso não é nada de impossível. Defeitos temos, dificuldades também, problemas, muitos. Não existe casamento perfeito. Mas quando a gente coloca isso aqui em prática, a nossa vida vai para outro nível. O nosso casamento, a nossa relação conjugal vai para outro patamar. Então você tem que sair daqui nessa noite dizendo, como o pastor Gilton disse lá no início, não saia só daqui dizendo, rapaz, eu ouvi tanta coisa boa, não. Comece hoje a estabelecer as novidades na rotina do seu casamento. Comece a dizer, a partir de hoje isso aqui vai mudar. A partir de hoje isso aqui vai mudar. A partir de hoje eu vou começar a agir diferente. Eu costumo dizer no rádio que a minha maior alegria não é chegar nos lugares por aí e alguém dizer, olha, eu não perco uma crônica da manhã. É importante, é. Olha, eu não deixo de ouvir a Supermanhã lá com você na rádio. Mas sabe qual é a minha maior alegria, irmãos? É quando eu escuto, como eu escutei esses dias. Eu estava aqui fazendo feira com Ruth. Aí um casal passou, olhou assim para a gente e foi embora. Mas eu percebi que de vez em quando o homem ia lá, voltava, dava uma olhadinha para a gente e ficava constrangido. Teve uma hora que ele não aguentou, se aproximou de mim e disse, me diga uma coisa, o senhor é aquele irmão da rádio? Eu disse, sou. Eu lhe escuto todo dia na crônica. E já aproveitou, chamou a esposa dele e disse assim, olha, a gente está aqui hoje, e a gente estava ali constrangido para vir aqui falar com o senhor. Porque o nosso casamento estava prestes a acabar. Mas a gente ouviu uma palavra e eu e ela decidimos, a partir de hoje vamos colocar em prática isso que a gente ouviu na palavra. E o nosso casamento mudou da água para o vinho. Se hoje nós estamos aqui juntos fazendo essa feira felizes, o casal era só alegria. Foi porque a palavra de Deus mudou o rumo do nosso casamento. Porque lembre-se, a palavra de Deus não é filosofia, não. Paulo escrevendo aos Romanos diz que ela é poder de Deus. Não sou eu, não é pastor Gilton, não é professor Sérgio, não é Miguel, não é o pastor que vem amanhã, não. É a palavra de Deus que quando você recebe e aplica no seu casamento, algo de extraordinário vai acontecer. Mudanças vão acontecer na sua vida. Então saia daqui hoje, nesse primeiro dia, dizendo, algo vai começar a mudar na rotina do meu casamento. Comece a elogiar ela, comece a elogiar ele, comece a dizer obrigado, comece a dizer, olha, você é importante na minha vida. Comece a dizer, olha, eu preciso de você. Comece a dizer, você me perdoa? Eu quero te pedir perdão.
e você vai ver que nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, Deus vai abençoar de forma extraordinária o teu casamento. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.